Então, pessoal, gostaria aí de falar com vocês já. Primeiramente, eu quero dizer para Sandra, Isabel, para algumas pessoas, eu não estou defendendo jamais e não tem nem por que eu defender uma pessoa que a gente está vendo que estão aí indo direto na casa, foi feito busca e apreensão, foi feito um monte de coisa. Como que uma pessoa não vai saber quem entrou na sua casa? Desculpa. Só que aqui, gente, a gente tem que saber o que a gente vai falar, porque senão nosso vídeo não sobe, tá? Porque a única pessoa que ali foi prejudicada foi uma pessoa de 8 e a sua família, sua mãe e seu pai. Mesmo que a própria mãe falou que poderia sim ter pessoas da família envolvidas nesse caso, né? A mãe deixou bem dito que poderia sim, pode sim existir pessoas próximas que estariam por trás disso. A mãe deixou bem claro, não fui eu e sim a mãe. Mas agora eu não posso concordar com muitas coisas que estão falando por aí. Ontem eu vi à noite o Basti falando que ele é casado com a professora de tal, vice-diretora, que é a professora, que não sei o quê. E daí? Advogado fala que é cristão, a família dos dois são cristão. Que família é essa? Que despeja um ser humano, uma mãe com um monte de filhos, com uma filha desaparecida. Já pensou? E se fosse da tua família? E se fosse comigo? Ninguém pensa. Só que enquanto o dinheiro comprar as coisas, isso é o que vale. Outra coisa que tá muito estranho, tudo bem que a gente sabe que a polícia precisa trabalhar muitas vezes ali em sigilo, tá? Mas no início a doutora Mayra Roberta falou que estava tudo já ali se encaminhando para o negócio. Mas depois foram se calando, depois quando ela disse lá numa entrevista que as perícias iam ser feitas ali nas imagens, ela depois voltou atrás e depois a gente descobriu que sim, foi feita e tal. Só que a gente sabe que existe o sigilo e não pode colocar. Só que também a polícia, ela não veio ali e disse, né? Vamos supor, se ele era suspeito, ele era investigado, o que ele era. A polícia nunca falou nada disso pra gente. Mas de antemão, eu tenho só até a 4ª série, né? Então, assim, ó, a pessoa teria que ir dar mais um depoimento junto do sogro. A pessoa ali nos últimos dias foi busca de alvo e apreensão na sua casa. Teve livros de serial killer dentro da sua casa que foram levados. O carro foi levado também. As polícias já sabia, a gente já sabia que a Grace Kelly já tinha falado há tempos ali, antes dela sair, que agora ela ia voltou, parece, né? Ela disse que a polícia já estava de mãos daquelas imagens. Então, isso ali precisa ser investigado, precisa ser analisado, um monte de coisa. Quem desde o início falou que não sabia quem era, porque não entrou ninguém, porque isso, Babá falou que não sabia de nada, a família inteira, eu acho. A prof não estava em casa naquele momento. Mas entra e não sai. Se saiu, e com certeza saiu, foi dentro do carro. Rosane, mas o carro vermelho não estava lá, o carro da professora. Mas vem de noite. A gente não sabe se entrou, se veio na garagem um outro carro. A gente não sabe. Né? A gente não sabe disso. Então, assim, ó, vieram os cães farejadores, mas a gente não sabe se foi de vivo ou de sem vida ali. Mas que teve ali, teve. Testemunha-chave que viu. A mãe, no dia que a mãe também viu, agora eu me esqueci o nome do repórter que falou. Então, assim, pessoal, ela levou um susto que ela chegou quase a cair para trás. E coração de mãe não se engana, vista de mãe não se engana. Porque é que nem eu digo para vocês, esse cara, ele foi estava sendo investigado, sei lá, se é isso que pode se dizer, averiguado, eu não estou afirmando nada. Mas por que uma pessoa de boa índole, uma pessoa cristã, precisaria formatar suas mídias, entregou um aparelho e guardou o outro na casa do sogro? O sogro
que despejou uma mãe, que a sua filha estava desaparecida. Enquanto a dona Socorro falou sobre aquele moço do lado que eu sempre falei aqui, ele e a Maia, né? Ele não fez nada. Agora, quando a dona Socorro viu que passou na reportagem e apareceu que seria na casa da filha, ele se alvorotou e mandou a dona Socorro se sumir de lá. Então, como que uma pessoa que é estudada, é formada, vem querer falar tanto de cristã, de pessoas cristãs? Nós somos humanos, nós cristãos também somos falhos. E muitos falhos. Daí querer dizer também, colocar ali o negócio da polícia em cash, a gente fica nervosa, a gente quer que se resolva isso. É uma mãe, é um ser humano que está ali sofrendo há quase 70 dias. Ninguém sabe o que aconteceu com esse anjo. E daí eu pergunto para vocês, a pessoa no dia que é para pegar o seu carro, a pessoa sai de casa e iria encontrar o seu advogado, sai de casa sem carteira, sem documentação, sem nada. Segundo a família, estaria doente. Você já sabe o que eu quero dizer. Ela estaria doente. Mas se a família já sabia que ela estava doente, como que deixa essa pessoa sair? Por que que o pai, o sogro, não levou ele até lá no escritório do advogado? Daí, cunhadas e etc. começaram a postar aí na internet. O Rodrigo Mesquita, Nordeste 1, ele fez uma live na segunda-feira à noite. Eu só vi na terça de manhã. Então, ali, todo mundo colocando nas redes sociais e tal. Mas daí vão fazer o BO no outro dia. Segundo, estavam dando ele como tipo desaparecimento, né? Por ele mesmo, não é que levaram, fizeram. Ele que foi voluntariamente ali, saiu de casa. Se passa 24 horas, pessoas verem ele no outro dia, ligam e ninguém faz nada. Como assim? Uma pessoa que tinha um depoimento e não foi dar o seu depoimento. Daí acham também na casa dele um montão de livros de serial killer. O que vocês acham disso? Eu, Rosane, eu jamais compraria, eu deixaria meu filho ou uma filha minha ler. Qual o interesse de ter esses livros dentro de casa? Ah, por causa que ela já leu mais de 100, 200, 300... Não importa. Isso é livro que não é para educar. Não vai ter um benefício para boa índole. Não vai. Né? Porque crianças má, tá? Encontro com amor. Logo pode ser um de nós e não sei o que lá. Então, assim, pessoal, como assim? Um pai e uma mãe que são estudados. Eu não tenho estudo, mas eu não deixaria. Né? Daí, tá aí há mais de 50, 60 horas, bem dizer, desaparecido. A pessoa aí está, para mim, já é foragido. Pode ser que eu esteja errada, Deus me perdoe. Mas só que assim, ele tinha ali um depoimento para dar. O sogro acabou dando. Então assim, daí estavam aí tratando como um desaparecimento. Não, gente. Algo de errado que não está certo. Uma pessoa que pega um ônibus com criança, desce aonde tem que descer. Ali, caminha normal, como se nada tivesse acontecido. E as pessoas verem, ligam para os lugares que tem que ligar, avisam a família fica debruçada, com os braços debruçados dentro de casa e não vai atrás da pessoa que precisaria, segundo eles, de um apoio psicológico, coisa que a gente sabe que não é nada disso. Que deve ter também um pouco, pode ser que tenha. Só que uma coisa eu digo para vocês. Há algo de errado que não está certo, uma pessoa
que paga 40 mil para um advogado, tá? Segundo ele, são o melhor advogado, mas eu tenho lá minhas dúvidas depois que eu vi algumas coisas aí na internet, sabe? Mas todos somos humanos, somos falhos, né? Mas eu fiquei de queixo caído quando eu vi essa reportagem que eu peguei lá no Google. Mas tudo bem. Então, assim, pessoal, é difícil porque tem coisas que a gente quer falar aqui que a gente não pode, a gente é muito limitado, entendeu? Eles limitam muito a gente. Então, assim, ó, ele não poderia ter pagado uma pessoa, um perito, ou não sei se é o perito, ou quem que teria que fazer essa perícia nas imagens, dizer, não, tá aqui, eu falei, não entrou aqui, é um vulto, eu tinha certeza, eu não tô louco, nada disso. Não, a pessoa vai lá, paga quase 40 mil de entrada para um advogado, que esse advogado é ali, negócio de criminalista sobre júri, tá? Especialista sobre isso. Segundo, que dizem tanto que a professora, não sei o quê, ninguém tá culpando a professora não, tá, pessoal? Eu também não tô afirmando nada. Mas que tem muita coisa estranha nesse caso, tem. Como assim? Por que ele não pagou uma perícia para se auto ir lá e dizer, não, ó, pessoal, eu falei que não tem nada a ver. É negócio da câmera que tá errado, não sou eu. Mas a gente sabe que tem pessoas que viu a menina perto. Então, não tem para onde correr. Algo de errado que não está certo. Daí, em vez de saírem procurando, colocar helicóptero para ir atrás dele, parece que tá tudo ok, tudo certo, ninguém corre atrás, ninguém faz nada. E tá só como desaparecido involuntariamente ali? Que ninguém levou. E essa mãe, Dona Socorro, e esse pai, sabe? Será que o dinheiro... Bom, eu já sei que o dinheiro corrompe muita gente. Isso a gente já tem provas o suficiente. Porque o que foi feito com a mãe, isso é mais uma prova. E por ela ser... filha do fulano de tal, ou ela ser vice, não sei o quê, trabalhar, não tem nada a ver. A gente sabe que muitos engravatados aí fazem as piores coisas que vocês possam imaginar, ou vocês já sabem que fazem. Então, assim, ó, vou dizer para vocês, algo de errado que não está certo. Para mim, ele já é um foragido. Porque para quem tinha um depoimento e não foi dar, ou ele já sabia do que tinha dado ali no negócio do carro, algo de errado que não está certo. Mas vamos ver aí, de certo hoje ou amanhã, a polícia, os delegados vão vir aí falar alguma coisa sobre isso também, né, pessoal?